Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de hoje, da palestra, a segunda palestra do ciclo de palestras do Programa de Aperfeiçoamento do Ensino, segundo semestre de 2016. Vou começar agradecendo imensamente ao colega, professor José Sérgio Fonseca de Carvalho, da Faculdade de Educação, FEUSP, o qual vou apresentar agora para vocês. O professor José Sérgio é livre docente em Filosofia da Educação, aqui pela USP, cursou a graduação em Filosofia e em Pedagogia na USP, é mestre e doutor em Filosofia da Educação pela FEUSP, foi pesquisador convidado da Universidade de Paris 7, entre 2011 e 2012, com Bolsa FAPESP, onde realizou seu pós-doutorado junto ao Centre de Sociologie, de Pratique et de Représentation Politique, sob a supervisão do professor Dr. Etienne Tassin. Desde 2007, desenvolve pesquisas sobre os vínculos entre o pensamento político de Hannah Arendt e a educação no mundo moderno. Tem atuado ainda na área de formação de professores em direitos humanos, com projetos vinculados à Secretaria Especial de Direitos Humanos e às redes públicas de ensino básico. É pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP, onde coordena o grupo de pesquisas Direitos Humanos, Democracia, Política e Memória. E é membro também do Conselho Municipal de Educação em Direitos Humanos da cidade de São Paulo. O professor José Sérgio formou 17 mestres e 5 doutores até o momento. Tem muitas publicações, entre as quais 31 artigos, 17 capítulos de livros e 5 livros autorais. Eu vou destacar 2 dos mais recentes, que são Por uma Pedagogia da Dignidade, Memórias e Reflexões sobre a Experiência Escolar, publicado este ano, 2016, pela editora Sumos, e o livro Reflexões sobre Educação, Formação e Esfera Pública, publicado em 2013, pela editora Penso, ArtMed, primeira edição, de 2013. Então, José Sérgio, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e desejo-lhe uma excelente palestra. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos vocês. Eu queria iniciar também agradecendo a Rita por esse convite de integrar esse ciclo de palestras. Bom, dizer, em primeiro lugar, que é uma profunda honra e uma alegria estar aqui, Uma honra por poder compartilhar essa iniciativa com alguns colegas, cuja produção, o trabalho na universidade me tocam muito, e uma alegria por 2 razões complementares, uma pessoal e uma profissional. A pessoal é o fato, como a professora Rita destacou, que a Faculdade de Filosofia foi a minha primeira casa aqui na universidade, foi onde eu me graduei pela primeira vez. E, claro, uma casa, algo que me ofereceu muita dificuldade no início, mas que também me acolheu de uma maneira extremamente marcante, a ponto de eu estar aqui até hoje. E, em segundo lugar, porque hoje, embora professor da Faculdade de Educação, a imensa maioria dos meus alunos são oriundos da FEFELESH. Então, eu sei que aqui tem gente de outros institutos também, mas, enfim, eu acho que hoje eu tenho mais, e estou reconhecendo um monte de ex-alunos aqui, ex-alunos aos quais eu vou pedir uma certa paciência e uma desculpa, porque parte do que vocês ouvirão aqui, pelo menos a parte inicial, já é bem conhecida de vocês. Mas, enfim, é isso. Então, meus vínculos com a Faculdade de Filosofia são vínculos históricos e profissionais muito fortes, então é uma alegria poder estar aqui. Também queria alertar a todos que, fundamentalmente, como a Rita leu, as minhas preocupações, meu campo de reflexão hoje é essa intersecção entre a filosofia política contemporânea e a filosofia da educação, mas muito mais voltado para os vínculos entre a educação básica e a vida pública. Nesse sentido, o que eu vou apresentar para vocês é um pouco uma derivação do que eu vou pensar sobre a crise da universidade. Se vocês notaram também, eu mudei um pouquinho, peço perdão, por isso eu mudei um pouquinho o título, tentando adaptar o título ao teor verdadeiro da fala,
Uma coisa é o que a gente se propõe a fazer, quando a Rita primeiro me convidou, né, e eu dei uma sugestão, depois, à medida que eu fui preparando a fala, eu fui percebendo que talvez seria melhor um título um pouco mais sincero, um pouco mais coerente com aquilo que eu vou falar, que é da crise da universidade e os princípios da escolé. Já a palavra princípio aqui é usada nessas duas acepções básicas que ela contém em português, que, na verdade, derivam da sua origem grega, arché, né? Para os gregos, arché, dentre os 4 possíveis significados que a noção de arché adquiriu para os gregos ao longo da história, 2 os interessam profundamente. Uma é o princípio como início, tal como em português, quando as coisas começam, né? O marco inicial, fundacional de alguma coisa, é a sua arché, daí, por exemplo, a palavra arqueologia em português, né? Arché como esse princípio, mas arché também tem um sentido em grego, tal como a palavra princípio em português, daquilo que rege algo. Né? Quando você fala, por exemplo, que fulano de tal é um homem de princípios rígidos ou de princípios morais, não sei o quê, você não está falando, evidentemente, de começo, de início aqui, mas de algo que rege, que dá a linha de conduta, né? Essas duas acepções, para os gregos, frequentemente são inseparáveis, né? Ou seja, o ato fundacional, em alguma medida, nos dá a linha que legitima a ação, né? Uma ideia que, embora muito vinculada ao regime de temporalidade da tradição, como nós veremos já já, ela remanesce na nossa língua, ela permanece nas nossas concepções, né? Se vocês pegar um exemplo banal, mas não muito, né? Por exemplo, seja qual for a avaliação que vocês fazem, mas quando Chávez, por exemplo, chama a sua revolução de bolivariana, né? Ele tem o que em mente? Justamente o princípio, o ato fundacional de uma América emancipada, como se esse ato fundacional fosse não só o momento inicial, mas desse também a linha que dá sentido para aquele ato, né? Então, a fundação, de alguma maneira, dá o acorde que inspira o ato. Então, é nesse sentido que eu queria falar para vocês do que me parece ser a crise da universidade contemporânea e o princípio da escolé. Então, de novo, embora o termo escolé nos remeta de maneira imediata e com alguma razão à noção de escola e escola básica, o fato é que, quando se inicia esta prática social da escolé na Grécia, aí no século 4 ou 5 antes de Cristo, a noção não é de escola como nós temos hoje, ela é muito mais próxima de um tempo e de um espaço de formação. Um tempo e um espaço de formação que, em alguma medida, não completamente, mas em alguma medida, poderia ser estendido à ideia do que nós chamamos hoje de uma formação universitária. Até porque as próprias universidades começam, como vocês bem o sabem, durante o período medieval, após o Renascimento carolíngio, e, fundamentalmente, ancorada na ideia de escolástica, né, um termo que os padres traduzem a própria noção de escolé. Então, basicamente, o que eu vou tentar apresentar para vocês ao longo de 40 minutos, 1 hora, mais ou menos, é uma reflexão, eu poderia chamar aí, fiel à perspectiva filosófica com a qual eu trabalho, de Hannah Arendt, de um exercício de pensamento. Não é muito mais do que isso, um exercício para tentar compreender duas noções que me parecem fundamentais nessa discussão, que é a própria noção de crise e depois a própria noção de escolé, né, do espaço e do tempo de uma formação. Ok? Bom, também eu farei não no sentido de propor isoladamente caminhos, né, mas simplesmente um esforço de compreensão acerca do que a gente está vivendo hoje, né? E uma outra última observação prévia, que, tal como já desde o início eu recorro a algumas expressões gregas, algumas experiências gregas também, alguma outra experiência do Renascimento, eu queria deixar bem claro, até por ter como fonte de inspiração os escritos de Hannah Arendt e também, neste caso, de Jacques Rancière, um filósofo, né, a Hannah Arendt, uma filósofa de origem alemã, posteriormente radicada nos Estados Unidos durante a guerra, e Jacques Rancière, um filósofo ainda vivo, contemporâneo, francês, na verdade argelino, né, mas radicado na França. Agora estou me dando conta que eu tenho essa fascinação pelos exilados, né, pelos párias de uma certa sociedade, mas no caso, principalmente por recorrer a Hannah Arendt, eu queria desde já desfazer um equívoco
de algumas pessoas que conhecem, de algumas pessoas que comentam seus pensamentos, algumas pessoas até bastante respeitáveis, né, que esse recurso que ela utiliza e que eu vou utilizar frequentemente, de buscar experiências históricas, por exemplo, como experiências históricas fundamentais, não deve ser tomado como uma ideia nostálgica, né? A ideia de que nós viveríamos hoje uma decadência em relação ao passado. Ela, ao contrário, representa uma visão de história bastante peculiar, desenvolvida ao longo do século XX, particularmente a partir de Walter Benjamin, com quem Arendt teve um contato muito intenso, e uma visão de história que recusa, ao mesmo tempo, tanto a noção iluminista de progresso, ou seja, de uma maneira muito simplificada, mas que, de alguma maneira, informa a maneira pela qual nós nos relacionamos com a temporalidade, né, como que nós, no presente, olhamos tanto para o passado quanto para o futuro. Em geral, essa herança, que, ainda que colocada em dúvida hoje, nós temos do iluminismo, é uma noção de tempo que é vinculada ao progresso, né, que, portanto, olha para o passado como uma preparação para o presente e uma preparação para o futuro. Né, o homem estaria, apesar de alguns reveses, né, o homem estaria sempre caminhando em direção a uma organização, uma forma de organização política, econômica, etc., superior às anteriores. Né? Então, este preconceito iluminista, eu estou usando preconceito em estrito senso, né? Um conceito que não necessariamente se baseia na nossa experiência. Né? Quando a gente olha para a nossa experiência, seria bastante duvidoso a gente crer que o ser humano progride em qualquer sentido que essa palavra possa ter, a não ser no âmbito tecnológico. Okay? É claro que, do ponto de vista técnico, tecnológico, a ideia de progresso faz sentido. Agora, do ponto de vista moral, político, etc., ela é bastante questionável. Não obstante essa fragilidade, esta é uma ideia que informa todo o pensamento moderno, né, que, portanto, o passado seria justificado como uma etapa, né, nesta progressão humana. Né? Bom, Arendt não compartilha dessa ideia, por uma questão óbvia, né? Quem viveu a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, todas as barbáries do século XX, dificilmente pensaria o século XX como algo politicamente ou eticamente superior ao XIX, que, por sua vez, era superior ao XVIII, etc., etc., etc. Tampouco significa, como muitos acreditam, alguns até que foram meus professores, e por quem eu nutro uma profunda admiração, como o professor Renato Janine Ribeiro, que Arendt seria uma nostálgica do mundo helênico, né? Me parece que não. Né? A recusa dela é tanto da ideia de progresso, quanto o seu contrário, que seria, ora, a era de ouro da humanidade existiu no passado, e nós nos distanciamos dela, e, portanto, nos distanciamos cada vez mais da época de ouro. Como a Arendt, por exemplo, então, se relaciona com a história, e por isso, e toda essa explicação é só por que eu vou nesses acontecimentos históricos. Ela se relaciona, talvez muitos de vocês, pelo menos aqueles que vêm da área de história, devem conhecer os escritos de Walter Benjamin, né, que ele fala sobre o passado que relampeja. Né? Ora, é exatamente esta ideia, né, ambos trocaram muita correspondência acerca desta visão, e me parece que o que o passado representa para esses autores, e também para Jacques Rancière, um tesouro de experiências que nos ilustram as possibilidades do humano, não mais do que isto. Né? A gente não restaura o passado, né? No entanto, o passado muitas vezes nos serve para inspirar alguma ideia sobre a densa escuridão do presente. Né? Nesse sentido, eu trago aqui, só para ilustrar isto, em uma obra em que Hannah Arendt traça o perfil biográfico de diversas pessoas do século XX, ela termina a sua breve introdução com as seguintes palavras: mesmo num tempo mais sombrio, temos o direito de esperar alguma iluminação, e tal iluminação pode bem provir menos das teorias e conceitos e mais da luz incerta, bruxuleante e frequentemente fraca que alguns homens e mulheres, nas suas vidas e obras, farão brilhar em quase todas as circunstâncias e irradiarão pelo tempo que lhes foi dado na Terra. Ora, esta noção que aqui ela se remete para falar de algumas vidas individuais é exatamente a noção que ela tem de história. Ou seja, da mesma forma que nós podemos procurar na biografia de homens e mulheres que nos antecederam alguma luz que ilumine a densa escuridão do presente,
para Arendt, assim como para Benjamin, nós podemos buscar em experiências históricas, não necessariamente as gregas, né? Ela frequentemente fala da Revolução Portuguesa, da Revolução Húngara, em experiências históricas, algo que ilumine a escuridão do presente. Então, é nesse sentido mesmo que eu vou buscar lá, depois de falar sobre a crise, uma experiência histórica que pode iluminar, me parece, alguns dos dilemas que nós temos no presente. Ok? Bom, feitas essas enormes considerações prévias, vamos lá para o tema que nos une, que é o conceito de crise, o conceito de escolé, os princípios da escolé. Bom, me parece que há, em nossa sociedade, eu não me refiro aqui só na sociedade brasileira, na maior parte das sociedades ocidentais, uma profunda consciência e talvez um consenso generalizado de que vivemos um momento de crise da universidade. O consenso, me parece, quanto à existência de uma crise na forma pela qual pensamos e fazemos a universidade, a esse consenso generalizado não corresponde nenhum consenso quanto às suas causas, ou quanto, né, às causas dessa crise, ou quanto às providências que deveriam ser tomadas para eventual superação. Para alguns, e eu só vou dar 2 exemplos disso, a crise da universidade teria a ver com as obsolescências das suas práticas e dos seus modelos, né? Práticas e modelos que foram herdados de uma tradição que deita raízes pelo menos ao século XII, e que, para aquelas pessoas que creem no progresso, essa tradição, esta herança de um certo modelo de funcionamento e formação, não faria jus e não seria capaz de responder aos desafios do presente. Então, nesse sentido, é claro que a superação da crise da universidade viria não pela busca dos seus princípios, mas ao contrário, exatamente ao contrário, pela sua crescente modernização. Desnecessário dizer que esta é a versão mais corrente na nossa sociedade, basta vocês todos estão sujeitos às avaliações da CAPES, que não é outra coisa do que tentar imprimir um padrão da alta modernidade para o funcionamento de uma instituição que deita raízes na época medieval, né? Então, talvez estaria aqui a crise para alguns dos seus críticos. Para outros, por exemplo, essa crise, eu vou parar aqui, poderia usar 20 exemplos, a crise da universidade contemporânea não seria muito mais do que um reflexo, com toda a ambiguidade que essa expressão reflexo pode ter, de uma crise maior que fundamentalmente afetaria o modo de produção do capitalismo contemporâneo. Então, nesse sentido, a crise da universidade seria concebida quase como que um epifenômeno de uma crise maior ligada ao sistema produtivo. É claro que essas 2 visões podem guardar algum interesse, nos elucidar algumas coisas. No entanto, não é o ponto que eu gostaria. Não gostaria nem sequer de entrar em discussão com essas 2 visões mais correntes sobre a crise da universidade. O ponto que eu gostaria de aqui trazer para a nossa reflexão é, na verdade, anterior à própria noção de quais seriam as causas desta crise, porque ele vai repousar no próprio significado do termo crise. O que eu gostaria de fazer com vocês, no primeiro momento, é refletirmos sobre o sentido desta expressão tão corrente entre nós, que é a crise, né? Nós falamos de uma crise ética, de uma crise política, de uma crise moral, de uma crise não sei o quê, e, embora saibamos e utilizamos com bastante inteligência o termo crise na nossa linguagem cotidiana, bastaria a gente espremer um pouquinho e perguntar, mas o que exatamente significa viver uma crise, para a gente ficar um pouco perplexo, né? Talvez se passe aqui com o termo crise aquilo que Agostinho de Hipona, ou o Santo Agostinho, como é conhecido entre os católicos, dizia sobre o tempo, né? Na sua meditação, no livro 11 das Confissões, né? Na sua meditação sobre o tempo, Agostinho diz algo como, eu estou citando de cabeça, mas eu sei o que é o tempo, mas basta alguém me perguntar o que é o tempo e eu já não sei mais dar essa resposta, né? Então, talvez com a crise aconteça isto, né? Todos vocês usam, né? Por exemplo, sei lá, fala assim, eu acabo de voltar de férias, chego em São Paulo, né, sou acometido de uma crise de sinusite. É óbvio que vocês entendem o que é verdade, né? Pelo que vocês viram, vocês também devem passar por isso, né? O que é evidentemente verdadeiro, que vocês entendem o que eu quero dizer com uma crise de sinusite. Também, nesse vocabulário nosso cotidiano, né, está na pauta a crise política brasileira, ou está na pauta uma vinculação, a meu ver, um pouco espúria, que essa crise política seria resultante de uma crise ética, né? Enfim, todas as vezes que a gente usa essa palavra, a gente usa com clareza, suficiente clareza para que os outros nos entendam. Embora não necessariamente a gente seria capaz de falar sobre o que é a crise
em boa medida, o trabalho da filosofia é isso, pegar aquilo que a gente usa sem problemas e problematizar o seu uso, né? E, claro que eu também não vou querer aqui legislar sobre um verdadeiro sentido de crise, porque não existe esse verdadeiro sentido da crise, um pseudo-uso da crise. Mas o que eu queria colocar em questão é um fenômeno bem recorrente, no caso do uso do termo crise, que é quando a gente pega uma acepção absolutamente particular do uso que a gente faz de um conceito e não a trata como uma possível acepção, um possível campo semântico, mas o trata como o campo semântico, ou seja, como se o significado de crise fosse absolutamente inequívoco. E isto foi o que ocorreu. Todos esses exemplos que eu dei, como a maior parte das vezes em que a gente utiliza o termo crise contemporaneamente, a gente o identifica de forma mais ou menos imediata, não estou falando mais ou menos, né, ou um pouco mais ou um pouco menos imediata, com as noções de doença, né, a crise de sinusite, decadência, a crise política, ou até mesmo um ocaso, morte, desaparecimento, né? Quando a gente fala, por exemplo, na crise do feudalismo, ok? O desaparecimento de um modo de produção. Portanto, a gente faz uma vinculação absolutamente direta da crise com uma certa negatividade, no sentido mais simples da palavra, né? A crise nos traz algo da ordem do indesejável, porque ela representa doença, degeneração, ocaso. Ora, esta acepção que imprime algum grau de negatividade à noção de crise, ela é uma acepção relativamente nova para o termo. Relativamente nova, eu estou falando aqui de 150, 200 anos, é claro que, mergulhados como estamos na rápida obsolescência de coisas, ideias, práticas, 150 anos é um mundo. Não obstante, tanto no campo da filosofia quanto no campo da arte, né, campos que nunca trabalharam com a ideia de progresso, né, ninguém pode achar que Picasso é um progresso em relação a Van Gogh, assim como Aristóteles não é um progresso em relação a Platão, ou qualquer coisa que o valha, né, o tempo, 150 anos, é um nada, né? E convém aqui fazer um parênteses aqui, convém aqui em todo o âmbito da formação cultural, nós desvincularmos e abandonarmos esta ideia de que o sucessor é melhor do que o sucedido, né? Isso, de novo, é válido no campo da tecnologia. É evidente que esse celular que eu tenho há 6 meses, porque perdi o outro, daqui a 6 meses já está obsoleto, né? Nós somos obrigados a perceber que, enfim, um Van Gogh com 200 anos não se torna obsoleto, né? Uma obra escrita há 2.500 anos pode continuar tão atual, né? Sei lá, Platão, o Aristóteles são tão atuais quanto a filosofia contemporânea, né? Bom, mas, enfim, voltando a essa questão, a acepção que vincula a noção de crise, a noção de decadência, degeneração e morte, como eu dizia a vocês, ela é uma acepção relativamente recente e remonta às teorias econômicas do século XIX, né? Por quê? Porque, de fato, do ponto de vista da teoria econômica, uma crise significa, frequentemente, por exemplo, um desequilíbrio, por exemplo, entre produção e demanda. E esse desequilíbrio, de fato, gera, certo, uma decadência do sistema produtivo. Eventualmente, essa decadência pode resultar, inclusive, no ocaso, no desaparecimento de um modo de produção, que é esse o sentido que a gente usa para quando a gente fala a crise do feudalismo, certo? Né, simplesmente o desaparecimento, a superação, se vocês quiserem, numa linguagem marxista, de um modo de produção, né, para a emergência de um novo modo de produção, né, e um novo modo que representaria um progresso em relação ao modo anterior, né? Ora, não obstante essa generalização, essa universalização, praticamente, da ideia de crise, e que eu insisto, é um uso absolutamente legítimo, qual é o problema dele? O problema é que ele esconde um campo semântico do termo crise muito mais rico e, como vocês verão, muito mais ambíguo, que não necessariamente olha para a crise como algo da ordem do indesejável ou da negatividade, que é o campo semântico que a palavra crise vai ter desde o seu início. E é importante aqui a gente ressaltar que, no âmbito dos conceitos, assim como, enfim, no âmbito da filosofia, não é só aquilo que é corrente que vale. Isso pode ser assim para as moedas, né? Eu ter 2 milhões em cruzeiros hoje não quer dizer mais nada, né? Só o corrente tem valor, né? Isso não é verdadeiro para o âmbito do conceito. Daí porque eu gostaria de propor para vocês que a gente fizesse uma breve passagem pela história do termo crise, para que nós pudéssemos chegar a algumas acepções correntes, e não antigas, de crise, mas acepções correntes que vão respeitar
esta noção, em certo sentido, ambígua que o termo crise tem, e afastar dele esta noção muito imediata de uma decadência. Então, eu vou pedir, você entra com o primeiro? Bom, em primeiro lugar, importante a gente salientar que a noção de crise não é utilizada, a palavra crise em português vem de crisis, em grego, que, por sua vez, a deriva do verbo crinem, vocês me perdoem, eu não sei pronunciar as palavras em grego arcaico, também não, provavelmente ninguém sabe, porque, enfim, Platão nunca mandou uma mensagem de voz para Aristóteles pelo WhatsApp para a gente ter ideia de como é que eles pronunciavam o raio dessas palavras, né? Então, eu estou fazendo uma transliteração um pouco cabocla aqui dos termos gregos, mas, enfim, ele deriva da palavra crisis, em grego, que, por sua vez, vem da palavra crinem, que é o verbo peneirar. Isso não é de pouca importância. E ele é utilizado, sobretudo, nos campos como um conceito mais abstrato, né? Quer dizer, ele é usado na prática concreta do dia a dia para peneirar mesmo, para separar, mas nos campos mais teóricos ele é usado no campo legal, no campo médico e no campo militar. Ok? E vamos ver, então, quais as acepções que eles recebem aqui. Ora, a crise tem a ver, portanto, ou com a ação, ou com o momento, né, o que os gregos chamavam de kairos, o momento oportuno, para separar, distinguir, escolher. Então, crisis é o ato de separar ou a própria separação, a cisão. É o ato de distinguir ou a própria distinção. O ato de escolher ou a própria escolha. Né? Daí porque o termo crise está na origem da palavra criterion, em grego, né? Critério, em português. Aquilo que a gente usa para distinguir A de B. Certo? Então, na sua acepção mais básica e primitiva, certo? A crise, o momento da crise era um momento de separação, de distinção, certo? E, portanto, de peneirar, né? Lembro a vocês o óbvio, os meus alunos aqui me desculpem, este e mais alguns exemplos que são repetidos, mas a gente, quando o professor acha um bom exemplo, a gente se atém a ele, né? Porque funciona. Né? Pensem vocês o que é peneirar, né? Peneirar café. É isso, você recolhe o café, vem o grão do café, vem as folhas, você joga para o alto, as folhas vão embora e você fica com o café. Nisso tudo, vocês já pegaram um momento de crise, né? Seleção, separação, distinção, cisão, escolha, critério. Eu preciso saber o que é interessante e o que não é interessante. Né? O critério, separar o joio do trigo, é um momento de crise, é um momento em que eu separo algo, mas para separar eu tenho que ter o critério, o que é joio, o que é trigo, porque eles são parecidos, eles estão confusos, na acepção também estrita da palavra, né? Uma confusão significa uma fusão num todo de coisas que são diferentes. Então, eu tenho joio, eu tenho trigo, eu preciso ter algum critério para separar aquilo que me interessa, julgar o que é bom e o que não é. E, como eu dizia, ele é usado, por exemplo, no campo legal. Deixa eu dar um exemplo disso. Importante também a gente lembrar que a palavra juiz, em grego arcaico, é uma palavra também que a gente conhece bem em português, é kritikos, né? Crítico, kritikos. Ora, o que faz esse criticó? Aquele que critica, aquele que separa, aquele que distingue. E que distingue, por que é necessário? Porque só se leva ao juiz uma situação em que há confusão, em que não há clareza, em que é necessário fazer uma escolha e um julgamento. Né? Claro que não estamos falando de juízes formados no direito, que ficam lá fazendo... Não estamos falando do Moro aqui, certo? Estamos falando, provavelmente, de pessoas que são escolhidas ou pela sua posição econômica, etc., ou pela sua reconhecida sabedoria, certo? Que seriam, portanto, capazes de fazer julgamentos, de ter discernimento, de agir no momento de crise. Talvez a figura de uma tradição arcaica mais próxima das nossas tradições que nós identificaríamos como um juiz, um criticós, né? Uma pessoa que tem discernimento é Salomão. Lembrem vocês do episódio bíblico recorrente nas nossas narrativas, né? Mesmo aqueles que nunca leram a Bíblia provavelmente conhecem, as decisões salomônicas, quando, por exemplo, duas mães reivindicam a maternidade de uma mesma criança, né? E Salomão, em face daquela confusão, certo? Está fundido algo que teria que ser separado, né? Ou só pode ter uma dessas mulheres que é a mãe, ele dá o seu veredito, né? Ele faz uma decisão e fala, bom, parta-se essa criança ao meio, que cada uma fica com metade. Imediatamente uma dessas mulheres fala, não, então entregue a outra. E Salomão, então, fala, entregue a esta mulher, né, que quis salvar a criança, supondo, pelo seu discernimento, que o amor de uma mãe seria de tal sorte que ela preferia renunciar à maternidade, mas ter o seu filho vivo. Ora, vejam que aqui nós temos todos os elementos, né? A confusão, a escolha, o critério, a decisão, e é uma decisão que cinde a realidade em dois momentos completamente diferentes, né?
Claro, essa cisão pode produzir justiça ou injustiça. Está claro essa noção de ambiguidade? Todos nós supomos que ele é um grande juiz, porque ele teria dado a criança para a mãe correta. Bom, a gente não sabe, mas crê que essa tenha sido a decisão. Então, a decisão dele produz, nesse caso, justiça. Também poderia produzir injustiça. Está claro? Que esse momento de crise, esse momento de cisão, onde é necessário um recorte na realidade, uma escolha, um critério, ele pode tanto produzir algo que é da ordem do indesejável, a injustiça, quanto algo que é da ordem do desejável, a justiça. A crise não é, nesse sentido, necessariamente algo que leve a um desfecho negativo, ela não é sequer necessariamente um momento ruim. Né? O mesmo se passa, por exemplo, no seu uso médico. Né? Todos aqueles entre vocês que se tratam, por exemplo, com homeopatia, que é uma prática médica que deita raízes na medicina hipocrática grega, sabem que um médico homeopata não recusa a crise. Na verdade, a crise qual é? É o momento oportuno de entrar com uma medicação, e uma medicação que, se bem julgada, se bem escolhida, eu vou insistir em todos esses termos, vai levar a um desfecho positivo, que é a recuperação da saúde. Mas que também pode levar a um desfecho negativo, que é o agravamento da doença e, eventualmente, até mesmo a morte. Então, a crise é sempre esse momento em que nós somos obrigados, somos impelidos a fazer uma decisão, a adotar critérios, a julgar. Certo? Mas ela não é necessariamente um desastre, como nós vivemos. Ora, esse caráter absolutamente ambíguo do momento de crise, que pede a nós discernimento e decisão, que vem do próprio princípio desta palavra, ele está presente não só na sua acepção grega original, como em muitos pensadores contemporâneos. Dentre eles, Hannah Arendt, mas também daqueles que vêm da história, devem conhecer Koselleck, por exemplo. Koselleck, em Patologia e Crise no Mundo Burguês, vai adotar uma noção de crise, que eu não vou explorar aqui longamente, mas que é muito próxima a isto, o momento de cisão. Certo? Já Hannah Arendt, a Hannah Arendt é interessante, ela é considerada por muitos uma pensadora da crise, né? Isso aparece nos títulos dos seus artigos, Crise da Cultura, Crise na Educação, Crises da República, um livro importante. Enfim, o que é autoridade poderia tranquilamente ser chamado crise da autoridade, né? Ela é uma pensadora da crise, e, não obstante, ela, em momento nenhum, conceitua a crise tal como ela faz com o público e privado. Não obstante, há certas passagens em que, por meio de metáforas, imagens, etc., a Arendt nos traz um pouco a sua noção de crise, é o que eu gostaria de trabalhar com vocês agora, um pouco mais longamente, e uma noção de crise que faz jus a esta herança cultural da palavra crise, da sua acepção grega, da sua ambiguidade. Né? Então, eu vou projetar para vocês um pequeno trecho, que eu vou, se vocês me perdoem, aí ler e comentar um pouco mais longamente com vocês. A Fátima depois perguntou, se vocês quiserem, depois eu deixo. Esses slides têm 3 coisinhas só, é que eu sempre acho que a visualização da frase nos ajuda a compreender melhor, mas aí depois eu disponibilizo, caso vocês tenham interesse. E diz Arendt, então, na Crise da Educação, na página 223, né, eu tenho a impressão, porque dilacera fachadas e oblitera preconceitos, uma crise oferece a oportunidade de explorar e investigar a essência de tudo aquilo que foi posto a nu. Paremos um minutinho aqui. Em primeiro lugar, a noção de crise aqui é identificada não como momento de negatividade, mas como uma oportunidade, como kairos, né? Como um momento oportuno, no sentido mais profundo dessa palavra, né? De tomar a decisão. Né? Oportuno, vocês têm clareza o que quer dizer, né? Às vezes as coisas são, uma resposta é boa, mas inoportuna. Sabe quando alguém te falou alguma coisa e depois de 200 metros, você fala, deveria ter respondido aquilo. Se você responder naquele momento, a resposta é boa, mas é inoportuna. Oportuna é quando a coisa acontece no momento correto. Então, a crise é vista como uma oportunidade. E é interessante aqui a gente notar as metáforas, as imagens que Arendt usa para nos falar do que é este momento da crise. Então, o momento da crise é, por ela, identificado como um momento que dilacera fachadas. Isso é uma imagem interessante, né? Ao dilacerar uma fachada, o que ocorre? Você enxerga aquilo que estava atrás dessa fachada e até então oculto. Não é que isto não existia, mas estava oculto aos nossos olhos do imediato, certo? Ela põe a nu, exatamente a mesma questão, né? Quer dizer, pôr a nu significa ser capaz de enxergar aquilo que até então não era acessível aos nossos sentidos.
de Lacerda põe a nu, vamos seguir ali um pouquinho, né? Fala, o desaparecimento de preconceitos significa simplesmente que perdemos as respostas em que nos apoiávamos de ordinário, sem querer perceber que ordinariamente elas constituíam respostas. Aqui talvez seja o núcleo central da noção de crise em Arendt, né? O desaparecimento de preconceitos, e preconceitos aqui, entendam vocês, em estrito senso, um conceito que é prévio e que organiza a experiência, tal como o conceito de progresso. Ele é um preconceito não necessariamente indesejável, a gente está cheio de preconceitos e não viveria num mundo sem que tivéssemos preconceitos. Eventualmente, vocês têm o preconceito de que cachorros são animais perigosos por causa de uma experiência. Ora, às vezes essa experiência te marca de tal forma que na frente de um poodle desse tamanhinho você treme, certo? Ora, e sem esta experiência generalizada, né, a gente não sairia do lugar, né? Então ela está usando preconceito nesse sentido mais simples de um pré-juízo em estrito senso, né? O desaparecimento desse preconceito, né, que dilacera a fachada, que põe as coisas a nus, e significa que nós perdemos as respostas em que nos apoiávamos de ordinário, sem perceber que elas eram respostas. Ora, o que Arendt quer dizer com isto? Eu vou falar alguns exemplos, né? Pensemos, por exemplo, no que significa afirmar que nós vivemos hoje uma crise ética. Eu não tenho a menor sombra de dúvida que a gente vive uma crise ética. Não obstante, se a gente atribuir a esse termo, crise ética, essa acepção mais ou menos generalizada de que a crise significa uma decadência ética, significa, portanto, que as pessoas, os jovens, particularmente, né, vocês, que hoje vivem no mundo, são menos dignos de louvor do que seus antepassados. Sabe aquela história, a juventude hoje não quer nada por nada, há uma inversão de valores, etc. Isso significa uma ideia de decadência, que a crise ética significaria uma decadência ética em relação aos padrões morais dos nossos antepassados. Eu estou aqui usando moral e ética no mesmo sentido, por uma série de razões que não vem ao caso. Ok? Que então nossos padrões éticos, as nossas condutas éticas seriam mais reprováveis do que as dos nossos antepassados. É claro que é possível que isso assim o seja. Agora, é difícil a gente saber isso, né? Primeiro porque a gente não tem uma balança ética digital que diga que a conduta de vocês ética é inferior aos seus antepassados. Depois, porque esse diagnóstico perdura entre nós pelo menos há 2.500 anos. Basta vocês lerem, né, comédias, você sabe, né, as tragédias sempre representam os homens bons de uma forma ainda melhor do que o que eles realmente são, para Aristóteles. E as comédias, os piores homens de uma forma mais risível ainda, pior ainda do que eles verdadeiramente são. Nota de rodapé também, me perdoem, os meus alunos sabem que eu sou cheio das notas de rodapé. Daí porque, por exemplo, a Arendt tratar Hitler, ela diz isso em Alto e Bom Som, ou Eichmann, como palhaços. Vocês percebem? A comunidade judaica ficou enfurecida com ela, mas não se deu conta de que, para ela, dizer que eles eram palhaços significa eles não têm nenhuma grandeza. Ela está dialogando com a tradição grega, que pensa a comédia como aquilo que mostra a todos a absoluta falta de grandeza. Alguém que não tem nenhuma grandeza é capaz de matar milhões, mas isso não faz dele ninguém grande. Édipo era grande, porque apesar de ter feito tudo o que fez, teve a coragem de encarar o seu destino, se cegar, né? Édipo em Coluna recupera a força de Édipo, certo? O Sócrates, descrito por Aristófanes ali, não merece nenhum respeito, né? Essa é a visão dele. Mas, então, numa comédia, você trata aquilo que é desprezível de uma forma ainda mais desprezível, né? do que aquela pessoa já é. Mas, enfim, voltando à ideia de uma crise ética, então, a crise ética representaria, portanto, uma decadência nessa visão ética. Ora, vamos pensar o que Arendt diria que é uma crise ética. Ela nunca escreveu exatamente sobre isso, mas, fundamentalmente, é o fato de que nós perdemos as respostas e que nós, de ordinário, nos apoiávamos sem perceber que elas eram umas respostas. Significa que uma crise ética se instaura a partir do momento em que o legado de princípios e valores morais que nós herdamos das gerações que nos antecederam, não dá mais conta de resolver os dilemas éticos que nós vivemos hoje. Isso sim é uma crise ética. Para ela é a ausência da força de autoridade dos parâmetros anteriores. Eu vou pegar uma coisa bem banal também, um exemplo que eu dou recorrente, né, porque às vezes a gente pensa ética sempre nas grandes questões, o suicídio, a eutanásia, mas ética diz respeito a uma escolha que é boa, né? Principalmente para os gregos, a ética tem muito pouco a ver com a ideia do dever, tem a ver com uma vida boa, certo? E fazer uma escolha que é boa, que te fará uma vida boa.
Então, o exemplo que eu dou é assim, olha, é claro que todos nós temos, consciente ou inconscientemente, parâmetros do que é uma boa escolha, do que é uma boa decisão. Né? Então, o exemplo que eu digo assim, sei lá, minha avó, início do século XX, Portugal, uma mulher analfabeta, né, vai escolher alguém que seja um bom homem para se casar. Ela tem critérios? É claro que tem. E os critérios são mais ou menos óbvios, né? Então, tem que ser um bom trabalhador, um bom cristão, de boa família. E ela sabe o que é uma boa família, o que é um bom trabalhador e um bom cristão. E a pergunta óbvia é, com quem minha avó aprendeu esses critérios? Só com a minha bisavó. E com quem a minha bisavó aprendeu esses critérios? Com a minha tataravó. E com quem a minha tataravó? Assim sucessivamente. De sorte que a herança do passado iluminava a decisão do presente. Ok? Ora, o ponto é o seguinte, os critérios pelos quais a minha avó fez as suas escolhas, interessante a gente notar aqui, ok, não necessariamente seriam capazes de iluminar as escolhas que hoje eu preciso fazer. Talvez a ideia de um bom cristão ou de uma boa cristã não diga nada para mim na hora de fazer essa escolha. Ou seja, nós perdemos as respostas pelas quais nós até então nos apoiávamos. Isso não significa que as questões não continuem pertinentes. Como fazer uma boa escolha para a sua vida afetiva continua pertinente. Uma crise da religião, nesse sentido, não significaria, por exemplo, o fato de que nós somos uma civilização descrente. Isso absolutamente não é verdadeiro. Certo? Significa tão simplesmente que as respostas que nós herdamos dos nossos antepassados quanto às questões da transcendência, sejam elas quais forem, são respostas que não nos satisfazem mais. Né? Nesse sentido, uma crise significa, conceitualmente falando, a ruptura com a tradição. Quando há uma ruptura com a tradição, instaura-se uma crise. Né? Ora, a tradição aqui, de novo, me perdoe, mas eu tenho que entrar no conceito, ele vem da palavra traditio, né, da onde vem tradução também, né, dessa vez do latim, é uma prática romana, a importância da tradição é para a cultura romana e não grega, e a traditio significava o quê? O legado dos nossos antepassados. E significava esse legado incorporado, sobretudo, nas pessoas que melhor representam esse passado. Ok? Daí porque, por exemplo, a historiografia romana é o tempo inteiro contar a vida dos grandes imperadores. Por quê? Eles são os mais próximos que fundam Roma, que apresentam o princípio de Roma, e o princípio de Roma nos diz como um romano deve agir hoje. Se eu fosse de novo pegar um exemplo que nos é mais familiar culturalmente, seria o cristianismo, como fundamentalmente a sociedade cristã é fundamentalmente uma sociedade tradicional em estrito senso. Antes de ser apostólica romana, antes de ser apostólica, a igreja é, sobretudo, romana. Né? Ela é uma herança romana, a Igreja Católica. Ora, como que o catolicismo adota esta visão romana de traditio, da tradição? Mas vejam vocês, né? Como é que eu formo um cristão? Fundamentalmente, contando a vida de Cristo, o grande representante daquela tradição. Certo? Ora, este contar a vida não significa que nós queiramos, como muitas vezes a ideologia moderna quer imputar a noção tradicional de temporalidade, que a tradição na temporalidade significaria o resgatar, reviver e repetir o passado. Não. Eu vou ao passado para que ele me ilumine no dilema do presente. Um trecho que eu sempre cito, deixar claro desde já, eu sou absolutamente agnóstico, não me ocupo da questão da religiosidade, da transcendência, nem pessoalmente, nem filosoficamente. Mas é claro que os escritos da Bíblia, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, são escritos da cultura ocidental que precisam ser interpretados. Né? E há uma passagem, por exemplo, no Evangelho, talvez também conhecida de vocês, em que Cristo, reunindo seus apóstolos, diz algo como, eu estou citando também de cabeça, o trecho é mais bonito do que esse, e eu gosto de citar porque ele é um trecho bonito, a essência do cristianismo, me parece, quando ele fala algo como, porque quando tive sede, desse-me de beber, quando tive fome, desse-me de comer, quando tive frio, agasalhaste-me, quando estive na prisão, me visitaste. E um dos seus discípulos diz, mas Senhor, jamais lhe dei de comer, jamais lhe dei de beber, e Cristo lhe responde que, mas ao mais humilde dos meus irmãos que fizeste, foi a mim que fizeste. É claro que quando se conta essa história para um pequenininho, para um pagãozinho se tornar um cristão, não se espera dele que repita essa frase, que repita essa cena. Se espera simplesmente de que este fragmento de uma vida, daquele que foi o grande inspirador de um momento, possa iluminar a decisão do presente. A solidariedade, ou se vocês quiserem usar o termo mais correto para o cristianismo, a fraternidade, certo? É o que me inspira eticamente.
Ora, então, o que vem a ser uma crise ética? A perda de parâmetros seguros, que se apresentavam para nós como parâmetros. Ok? Ora, é claro que esta ideia de que a crise se instaura como ruptura da tradição pode sugerir a vocês que Arendt está aqui, portanto, pensando que a crise é maléfica, então, porque nós perdemos os parâmetros, e frequentemente é duro viver sem parâmetros. Não obstante, eu trago aqui uma outra citação da Arendt sobre o conceito de tradição, que é importante a gente retomar, no que a autoridade, Arendt diz o seguinte: com a perda da tradição, perdemos o fio que nos guiou com segurança através dos vastos domínios do passado. Perder a tradição significa perder esse fio, esse corrimão que nos guia. Esse fio, porém, diz ela, foi também a cadeia que aguilhou cada sucessiva geração a um aspecto predeterminado do passado. Ou seja, a tradição nos conduz, a tradição nos dá o parâmetro, mas a tradição nos amarra, nos aguilhoa ao passado, né? Nos aprisiona a esse passado. Né? As duas coisas são igualmente verdadeiras para Arendt. Diz ela, poderia ocorrer que somente agora o passado se abrisse a nós com inesperada novidade e nos dissesse coisas que ninguém teve ainda ouvidos para ouvir. O que ela quer dizer com isso? Bem simples, né? Escovar história contra pelo. Quantos de vocês ouviram essa linda expressão que tem sido, infelizmente, banalizada? Significa buscar no passado algo que ninguém nunca prestou atenção. É o que Benjamin faz, é o que Arendt faz. Ela vai lá para a Grécia pré-filosófica e fala como é que esses caras viviam. Pegar coisas que foram ocultadas na tradição e mostrar a nossa relevância disto. Essa é uma possibilidade. O momento de crise nos permite olhar para um passado com novos olhos. Pensem vocês, por exemplo, o próprio currículo escolar brasileiro, certo? Quando vai recuperar a absoluta importância, o fundamento que a nossa cultura tem nas culturas africanas que aqui chegaram. Significa um novo jeito de olhar para o passado, que até então estava oculto. Né? Parte dessa nossa herança cultural que nos constituiu, a todos nós, ao mais loirinho de vocês. Certo? Como se, né, a presença africana não é um problema de pigmento da pele, é um problema cultural. Certo? Então, a crise pode ser aquele momento em que a gente olha para aquilo que até então estava oculto. Mas não vou se animando, porque também não é simples assim. Mas não se pode negar que, sem uma tradição firmemente ancorada, toda a dimensão do passado foi também posta em perigo. Estamos ameaçados, diz Arendt, de esquecimento. E um tal esquecimento, pondo inteiramente de parte os conteúdos que se poderiam perder, significaria que, humanamente falando, nos teríamos privado de uma dimensão, a dimensão de profundidade na existência humana, pois a memória e profundidade são o mesmo. Ou antes, a profundidade não pode ser alcançada pelo homem, a não ser através da recordação. Ou seja, com a perda da tradição, nós colocamos algo precioso em risco, que é a dimensão histórica do nosso passado. Né? Nós corremos o risco de nos atermos a um presente infinito. Tal como o gato de vocês, que é capaz de pensar 5 segundos atrás tinha ração, agora não tem mais. Né? E que reduz a sua existência às demandas do presente. Né? Como se fossem as únicas demandas legítimas. Isso nos ajuda a pensar um pouquinho na questão da própria universidade. Né? Para quem, por exemplo, por vezes, um estudo de algo como o árabe medieval não é uma demanda do presente, não tem sentido. Pode não ter função, sentido tem, como veremos. Significado pode ter. Por quê? Porque nos aporta justamente essa dimensão. Então, a perda da tradição é, de novo, aqui algo ambíguo. Por quê? Porque, por um lado, nós perdemos as respostas em que nós, de ordinário, nos apoiávamos. Todos nós sabíamos por que ter uma universidade, por que ir para a universidade. Ora, com a perda dessa... Pensem vocês, por exemplo, né, também algo que eu frequentemente recorro ao falar aos meus alunos, assim, de uma cena do meu pai, num dia de rara indignação minha em relação à escolaridade, que eu fiquei bravo, enfim, por um monte de coisa. Falei, por que eu tenho que ir para a escola? E a resposta do meu pai foi inequívoca, né? Para ser alguém na vida, meu filho. Deu um tapa. Claro, né? Meu pai era filho de imigrantes analfabetos. A escola e a universidade, em particular, era a garantia da ascensão econômica, da emancipação cultural. Ora, dizer para vocês hoje que um diploma universitário, inclusive um doutorado, é a garantia de um emprego, de uma ascensão social,
né, a cara daquela moça ali de, não, meu Deus, não é isto. Né? Significa o quê? Perdemos as respostas em que nós, de ordinário, nos apoiávamos, sem saber que isso era uma resposta ordinária, que era uma e não a resposta. Nós sequer sabíamos, né? Para nós era óbvio, meu pai era óbvio que isto era o caminho da emancipação. Você percebe? Para uma família de imigrantes. Nós perdemos as respostas. Ok? Então, o mesmo me parece ser verdadeiro quanto ao próprio significado. Agora, a gente vive um momento em que, por que uma universidade está em questão? Né? Isso não é só na cabeça né? Vocês vejam lá, o magnífico senhor reitor, né, virando e falando, pô, então, por que creche numa universidade? Por que isso? Porque nós precisamos ter um prêmio Nobel. Quer dizer, qual o sentido, que papel que tem uma universidade nessa sociedade? Você percebe? Então, a perda dessa resposta, eu vou insistir, não implica necessariamente nenhum desastre. Ela implica que chegou uma hora que a gente tem que esperar. O quê? Por quê? Em que sentido? Que significado nós podemos atribuir para esta experiência histórica que é a universidade como um tempo e como um espaço de formação? Nesse sentido que eu queria dizer, a universidade como uma escolé, um tempo e um espaço dedicado à formação. E aí eu pediria para vocês essa licença, essa generosidade, essa paciência para nós agora entrarmos na noção de escolé. Então, a palavra escolé, em grego, diz respeito a ócio, tempo livre, adiamento, discussão, lugar de ensino. Ok, primeira questão aqui. Ócio. É claro que vocês podem falar, quarta-feira, 10h30 da manhã, 11 horas da manhã, eu aqui ralando, ouvindo esse cara chato, como assim ócio? Né? Vocês aqui trabalhando longamente, por que ócio, se vocês ficam 5 horas à frente do computador? Porque ócio não quer dizer preguiça, ócio não quer dizer entretenimento, ócio não quer dizer lazer. Ócio quer dizer, em estrito senso, um tempo liberado. Liberado do quê? Da produção, meus caros, da necessidade. Não tem como dizer para vocês o seguinte, vocês só estão aqui me ouvindo porque alguém está plantando arroz e feijão, criando gado, ou plantando alface para os veganos. Certo? Mas o fato é que vocês, né, estão liberados da produção da subsistência. É um tempo livre nesse sentido. O ócio é um tempo livre em que você não está premido pela necessidade vital da sobrevivência. Quando vocês estão premidos pela necessidade, vocês não têm ócio. Portanto, uma civilização, uma cultura, que por quaisquer razões, né, tenha que ocupar todo o seu tempo na produção da subsistência, não pode ter ócio. Não pode ter um tempo livre. Um tempo livre para quê? Um tempo livre para formação. Veja, eu estou usando desde o início a palavra formação, eu não vou me estender porque eu não vou ter tempo, mas é claro que aqui eu não estou equacionando, reduzindo a noção de formação à aprendizagem. De fato, não há formação sem que haja aprendizagem. Não obstante, nem todo tipo de aprendizagem seria algo que eu classificaria como algo da ordem da formação, né? Paideia para os gregos, ou Bildung para os alemães. Né? Porque a formação pressupõe que aquilo que você aprende constitui você como um sujeito, transforma você numa nova pessoa. Ao final de um processo formativo, uma informação, uma capacidade, um valor, um princípio que você aprendeu, te transforma numa nova pessoa. E é perfeitamente possível a gente receber uma enorme quantidade de informação que não nos afeta em nada. Né? Daí porque essa enorme confusão da ideia de que a internet revoluciona as formações. Não necessariamente. Há uma enorme quantidade de informações que nós recebemos cotidianamente que não nos altera em nada. O exemplo mais óbvio disso são os telejornais, as notícias, que vocês leem e saem dessa leitura igualzinho entraram. Certo? E, não obstante, às vezes, um evento, uma experiência, tem um profundo poder transformador. Né? Ora, então, a escolé é esse tempo e esse espaço de formação através do ensino. Formal ou informal, isto é irrelevante. Ela é também um adiamento. Por que um adiamento? Não significa que vocês não entrarão para o reino da sobrevivência, da necessidade, mas simplesmente que isso está adiado para daqui a pouco. Espero que a pouco. Né?
Veja, o que acontece hoje é que nós temos um tempo de escolé muito superior às outras, né? Vocês estão usufruindo de um tempo de escolé por necessidade ou por privilégio muito maior do que os seus antepassados tiveram. Eu vou pegar simples, né? Quando eu disse para a referência a vocês, bom, minha avó e meu avô paternos, ambos eram analfabetos por uma questão muito simples, né? Não tiveram escolé. Aos 6 anos, estavam na roça, plantando, cuidando, não tiveram um tempo livre da formação. Ora, como é que isso surge historicamente, como experiência histórica do tempo de escolé? Surge no século 6, 5 a.C., em algumas das póleis das cidades gregas, notadamente em Atenas, mas não exclusivamente em Atenas, em que se usurpa, e essa é a palavra em estrito sensu, se usurpa de uma casta, a aristocracia, um privilégio para torná-lo algo acessível a todos. O que Atenas faz é, após a instalação da democracia, a democratização do tempo e do espaço de formação. Antes de eu entrar um pouquinho no que significa essa usurpação, prestem atenção que, ao contrário de tudo aquilo que vocês ouvem o tempo inteiro, né, dos órgãos governamentais à mídia, a democracia grega não surge como produto da educação, é o contrário. É quando a política se democratiza que nós democratizamos o tempo livre de formação para todos. A democracia não é formatada e preparada por uma educação, fabricada por uma educação, ao contrário. Né? É a prática democrática que leva os gregos ao ideal de democratizar o que até então era um privilégio de um estamento social, a aristocracia grega. A aristocracia grega, perdoe-me, eu vou simplificar terrivelmente, os historiadores, inclusive, me perdoem, mas é o tempo. Ora, esta aristocracia grega era, em estrito sensu, aristói, os melhores o quê? Em estrito sensu, os melhores na sociedade arcaica, os melhores guerreiros. Aquiles. Né? Aquiles era dotado daquilo que os gregos chamam areté, a virtude, a excelência do grande guerreiro. Ora, uma sociedade bélica depende fundamentalmente de alguns grandes guerreiros, até pelo menos a invenção do soldado hoplita, que aí a coisa muda, porque é muito mais o exército como um todo. Mas, até então, antes dessa invenção, essa técnica guerreira, que faz com que o conjunto do exército seja mais importante, a grande questão é ter figuras que, pela sua coragem, pela sua força, né, pelo seu vigor físico, poderiam garantir a sobrevivência de uma cidade, a sua expansão, a sua riqueza. Okay? Tal como Aquiles. Ele é o grande modelo. Narrado para ser imitado, para ser emulado pelos novos jovens. Ora, essa aristocracia guerreira vai se tornar simultaneamente aristocracia agrária, por uma prática comum em algumas cidades gregas, pelo menos, que era o reconhecimento de que o fulano de tal era um grande guerreiro, o reconhecimento público. Né? O que é o reconhecimento público? A honra. A honra é quando publicamente o teu valor é reconhecido. Ora, a honra é, em várias sociedades gregas, um pedaço de terra privado. Você tem pedaços de terra que são compartilhados, comuns e públicos. Ora, aos grandes guerreiros que se destacam como defensores, atribui-se um pedaço, uma gleba de terra que lhe é privada. Bom, aqui eu estou formando senhores de terra. Nada parecido com os nossos fazendeiros, são coisas muito menores. Certo? Ora, esses grandes guerreiros são também aqueles que mais matam e mais fazem escravos. Vocês sabem que a escravidão grega não tem nada a ver com a escravidão moderna. O escravo é o prisioneiro de guerra. É aquele que, no momento em que eu encosto a espada, ele levanta a mão e não me mate. Ora, para o grego isso é muito simples. Se você não tem hombridade, desculpe, hoje é politicamente correto, mas esta é a palavra mesmo. Né? Tanto que areté foi traduzido em latim por virtu. Né? Virtu é isto, virilidade, por exemplo. Né? Esta hombridade de morrer pelo seu povo, você não é nenhum homem, você percebe? Por que para eles a escravidão é justificada? Bom, você não é um ser humano, você é um animal que preza a vida mais do que a própria comunidade, a história e o passado. Portanto, você se transforma num escravo. Certo? Ora, então, façam esse equacionamento, né? Um aristói, aquele que tem a palavra que diz quem pode ou não fazer algo na guerra, se transforma num senhor de terras. Esse senhor de terras tem escravos, portanto, tem uma produção maior do que o necessário para viver, bem maior do que o necessário. O que acontece com o seu filho? Está liberado. Né? Aquiles fica no Geniceu, né? Assim, ali com as meninas, vivendo um tempo que ele não está plantando, não precisa plantar. Né? Então, eles têm escolé.
Qual é o tempo de escolé dele? É a hora que ele faz o exercício de guerra, lê os grandes poetas, Homero, Hesíodo, as disputas retóricas, e que, portanto, se forma como um líder guerreiro, político e um senhor de terras. Certo? Então, nesse sentido, só tem areté, virtude, os filhos daqueles que já têm, porque se reproduz. E o tempo livre, o tempo liberado, é um privilégio dessas castas. O que a democracia grega faz? A escolé como um direito a qualquer cidadão. Um tempo livre para que todo cidadão possa ter experiência formativa. Ok? Sem esta ideia de escolé, vocês jamais entenderiam a figura de Sócrates, por exemplo. Entenderiam a de Platão, sobrinho neto de Solon, o grande legislador, um dos sábios da Grécia, da mais alta aristocracia, linhagem grega. Agora, como que um sujeito, uma figura como Sócrates, filho de uma parteira e de um escultor, e, claro, não pensem vocês, anacronicamente, uma doula da Vila Madalena, que cobra 10 mil, né? Então, pouco um escultor de uma... Né? Escultor é operário da construção civil, batendo pedra para fazer templo. E uma doula é uma mulher, já na menopausa, que, pela sua carência econômica, vai ajudar as outras a ter filho. O cara é uma pessoa humilde. Bom, dele, Platão diz, o melhor e o mais justo e o mais sábio de todos os atenienses. Você percebe que aqui há uma desvinculação do teu lugar social, do lugar que você ocupa na sociedade, com a tua origem. Essa desvinculação é produzida pela escolé, pelo tempo de formação. Solon nasceu um Aristói. Um Aristós, né? Ora, não Sócrates, né? Sócrates formou-se um sábio. Por quê? Porque teve o tempo. Teve a escolé que podia produzir isso. Então, nesse sentido que a escolé é uma usurpação, a ideia de escolé, de um tempo de formação, é uma usurpação do que até então era um privilégio de um estamento de uma classe. Vamos para alguns desses princípios? Em primeiro, portanto, então, é esse que eu falei, uma invenção política que surge nas polei gregas como usurpação do privilégio das elites. Uma invenção que visa tornar comum e público o que até então era um privilégio distintivo de uma classe ou estamento. Vou pegar uma experiência histórica, depois a gente volta para cá. Ora, o que era distintivo de uma classe, distintivo de um estamento? Por exemplo, poder saber de cor os poemas épicos gregos. Ok? Aquilo que era até então distintivo de um grupo social absolutamente minoritário, a escolé transforma num saber público, comum a todo mundo. Todo mundo tem o seu tempo de ler e recitar Homero. Já não são mais alguns, poucos. Pensem vocês, por exemplo, na escrita. Ora, a escrita, que nasce em diferentes civilizações, algumas delas autóctones, que não têm nenhuma relação, os maias, os sumérios, enfim, ela sempre foi a marca de um estamento social muito específico, em geral, os sacerdotes de uma sociedade. Portanto, aquilo era um fator distintivo. Para ser sacerdote, você precisava saber escrever, certo? E para saber escrever, você precisava ser sacerdote. E aquilo fazia com que eles se separassem do resto da população. O que a escolé faz? A escolé faz com que todo o cidadão grego, entendo aqui menino, nascido, por exemplo, em Atenas, etc., tudo isso que vocês sabem, que todo cidadão grego aprendesse a ler e a escrever. É na Grécia que, pela primeira vez, se forja a cultura letrada. Não a escrita existe em vários lugares, mas a cultura letrada, ou seja, o livro, a escrita, como principal veículo de transmissão de um saber, e não mais a oralidade, é forjada na Grécia. A cultura letrada diz respeito a quantos sabem ler, e não a um povo que tem a escrita como uma técnica. Porque se essa técnica é restrita a 1% da população, não há uma cultura letrada. Ora, a Grécia funda a cultura letrada. Como é possível a cultura letrada? Pela publicização daquilo que até então era privativo de um estamento. Então, esta é uma marca da escolé. Se vocês quiserem trazer hoje, isso é absolutamente verdadeiro para a nossa sociedade. Com tudo que a gente fala mal da escola pública, se eu perguntasse aqui para vocês, quantos de vocês já leram uma poesia? Todo mundo aqui já leu uma poesia. Quantos de vocês teriam lido poesia se não fosse a escola? Uma minoria, mesmo aqui dentro, na elite cultural deste país. Então, talvez não chegue a 10% ou 20% das pessoas que, por influências da vida privada, teriam acesso à obra literária. Então, a escola transforma em público aquilo que até então era distintivo de uma elite, ler poesia. Ou em alguma prática que não precisa ser tão assim intelectualizada. Né? Por exemplo, eu, que estudava em escola pública num bairro da Zona Leste de São Paulo, etc., jogava handebol. Ora, até a minha geração, que foi a primeira geração a entrar massivamente nos ginásios,
né, no Fundamental 2 de hoje, quem é que jogava handebol? Os sócios do Pinheiros, do Clube Atlético Paulistano, dentre os quais não havia muitos residentes na Vila Matilde. Ok? Provavelmente nenhum. Então, o que a escola faz? Transforma em algo público aquilo que era privativo e distintivo. Isso é uma marca da escola, né? Como experiência formativa. Terceira e penúltimo comentário que eu vou fazer, uma invenção que desfuncionaliza conhecimentos e saberes para tornar os objetos de exercício e prática em função do seu caráter formativo. Esse nos interessa muito para pensar a universidade. É o fato de que a escola desfuncionaliza o saber. Isso para nós soa sempre muito estranho. Ora, é evidente que a maior parte das práticas e conhecimentos que nós temos nascem, ou uma parte substancial, nasce, pelo menos, de problemas práticos e concretos muito evidentes, né? Então, peguem vocês o exemplo da geometria. Ela nasce como uma prática de cálculo para resolver problemas de medição de terra no Egito. Você tem ali o Nilo que sobe, arranca cercas, etc, etc. Como é que eu volto a medir de uma forma confiável aonde termina a minha terra, onde começa do meu vizinho? Então, ela nasce pela premência da resolução de um problema prático. Agora, por que a gente tem geometria na escola? Eu sei que vocês todos, né, aqueles que estudaram, então, em escolas moderninhas, alternativas, vão falar, não tem que ter mesmo. Tem que ter. Só que 99,999% dos nossos alunos não serão agrimensores nem matemáticos. Mas a gente crê, com ou sem razão, piamente, de que o aprendizado de geometria tem algo de formativo, mesmo que não tenha nenhuma função. Pensem vocês, então, por exemplo, qual a função da poesia? Qual a função da filosofia? Né? Uma coisa, o meu pai, quando eu entrei na faculdade de filosofia, falava assim, aquela lá, com a qual ou sem a qual o mundo continua igual. E eu ficava bravíssimo com meu pai, e hoje eu olho e falo, então é isso mesmo, esse é o encanto dela. Porque dizer de uma coisa que ela não tem uma finalidade ou uma função, não significa dizer que ela não tenha um significado. Se a gente fizesse essa pequena distinção, peço perdão de novo pelo mesmo exemplo, aqueles que foram meus alunos, os objetos frequentemente têm uma finalidade ou uma função. De tal forma que se eu falasse, olha, então, aqui eu acabei de comprar uma mesa para minha casa. Vocês podem fazer a pergunta, para quê? Qual a finalidade, qual a função desta compra? Falo, para colocar um novo desktop que eu comprei também. E você fala, bom, para que você quer ter o desktop? Para poder escrever. Para que você quer escrever? Para produzir artigos. Para que você quer produzir artigos? Para ter pontos na CAPES. Para que você quer ter pontos na CAPES? Para poder ter financiamento em congresso. Você percebe que cada meio, cada fim se transforma num meio, que se transformará num novo fim, que se transforma num meio, numa cadeia infinita de meios e fins sem nenhum sentido, sem nenhum significado. Certo? Essa é a relação que nós travamos com os objetos, é isso mesmo. Os objetos não são, na maior parte das vezes, funcionais. Não obstante, há objetos que não têm nenhuma função, embora possam ter profundo significado para nós. Sabe, a embalagem do sonho de valsa que vocês guardam. Não tem finalidade, vocês não vão reembrulhar um sonho de valsa ali. Mas eles podem ter um profundo sentido na vida de vocês, na história de vocês. Há experiências humanas que não têm nenhuma finalidade prática e que, no entanto, são experiências formativas de profundo sentido existencial. Pensem vocês na paternidade ou na maternidade. Aqueles que já são pais. Né? Para que ter filhos não é uma resposta que se dê. Não há para que ter filhos. Enfim, é uma dor de cabeça. Eu não vou nem entrar nos exemplos da dor de cabeça que vocês dão aos seus pais ou que os seus filhos dão a vocês. Não obstante, muito provavelmente, qualquer um que passe por essa experiência sabe do sentido existencial que pode existir. A experiência da paternidade, assim como do amor. Também não há a menor finalidade no amor, não há a menor finalidade na amizade. Se você estabelecer uma finalidade prévia para uma relação de amizade, você destrói o caráter de amizade. Certo? Se você é amigo de alguém para que ele te empreste dinheiro, você não é amigo. Não obstante o fato de que um amigo, muitas vezes, nos empresta dinheiro. Né? Isso é um fato, mas, assim, não há uma finalidade prévia. Certo? Ora, isso significa, portanto, que há âmbitos da existência humana que não poderiam ser reduzidos à ideia de uma instrumentalização funcional.
quê? Porque o que eles cumprem, o papel que eles cumprem, é da atribuição de um sentido para uma existência. Você percebe? Então, eu fico pensando, por exemplo, já voltando, porque eu perdi um pouco o pé, eu fico pensando, por exemplo, na Universidade de São Paulo, algum tempo atrás, quando, por exemplo, acho que há 20 ou 30 anos atrás, se cogitava e se fazia força para acabar com o curso de chinês nas letras. E, de repente, é interessante ter chinês, por causa do seu valor instrumental no comércio. Ora, o problema é que o chinês, mesmo sem nenhum valor instrumental, pode ter um profundo significado pelo fato de nós sermos capazes de dialogar com uma cultura milenar, ponto final. Você percebe? Eu não preciso ter para o chinês nenhuma finalidade, mas eu posso ter nele um profundo sentido. Certo? Ora, a escolé, voltar ao princípio da escolé, não é uma mera questão que eu trago aqui para vocês, não é uma questão de ficar fazendo erudição, disso, daquilo, não. É da gente pensar que a própria fundação de um tempo e de um espaço de formação, que é algo que está subjacente à ideia da universidade, nos diz que aquilo que se aprende pode ter finalidade, mas, sobretudo, tem que ter sentido também. Que o espaço e o tempo de formação não é necessariamente todo ele instrumentalizável. E que a excessiva instrumentalização pode fazer com que a gente seja capaz de produzir muito, esvaziando de significado histórico e político a nossa própria existência. Que há coisas que podem não ter finalidade e ter cabida dentro de uma experiência universitária. Embora eu não negue que a universidade também tem coisas de finalidade. A nossa grande questão é nós queremos reduzir a experiência formativa à funcionalização das aprendizagens. Ora, a Escolé inventou justamente esta ideia de que haveria um tempo e um espaço ao qual você poderia se dedicar a experiências formativas que podem ter sentido profundo na constituição de um sujeito, a despeito do fato de não ter necessariamente grande funcionalidade. Por quê? Porque no âmbito da experiência formativa, mesmo aquilo que é criado com o intuito de uma produção prática, ali vira exercício. O que eu quero dizer é o seguinte, mesmo na faculdade, na Politécnica, a construção de um barco, na engenharia naval, é mero exercício, não é de verdade. Ter escolé significa que vocês têm o tempo em que vocês podem errar, por exemplo. Porque quando você estiver no estaleiro mesmo, se você errou feio, você está na rua. Aqui é o tempo em que você pode errar feio, que você pode experimentar coisas novas. Por quê? Porque ali o estudo é exercício e prática pelo bem do exercício e da prática. Mesmo quando eu estou fazendo porta, a porta que eu faço numa escola não é uma porta para ser vendida. Você percebe? Isso é invenção da escolé, porque até então, ou em outros, veja, não é que inventou-se a escolé e sempre permaneceu assim. Mesmo na Grécia, a escolé era extremamente criticada. Eu penso vocês, os sofistas que queriam instrumentalizar, por exemplo, a aprendizagem da retórica. Mas quando você não tem escolé, mas você tem as aprendizagens com mestres em todas as corporações de ofícios, por exemplo, não há separação entre uma coisa e outra. Um ferreiro vai aprender a ser ferreiro fazendo e se responsabilizando e vendendo aquilo que ele produz. Ora, a ideia de escolé, e nesse sentido a própria ideia da universidade, significa essa generosa criação de uma sociedade para que a gente possa se constituir. Nesse sentido que talvez a gente deveria entender a frase, uma frase excepcional do Bourdieu, que falava assim, na universidade não se produz coisa, mas se produz alguém capaz de produzir-se como um intelectual, por exemplo. Alguém capaz de produzir a si mesmo. Esta é a grande tarefa da universidade. Por isso que não tem o menor sentido a gente perguntar, para que serve o teu doutorado? Pode ser que ele sirva para alguma coisa ou não, mas isso é irrelevante. O grande produto, isso o professor Renato Janine sacou quando estava na CAPES. Assim, o grande produto não é o doutorado, é o doutor. É este alguém que nós formamos, e não este algo que se produz. Senão a gente funcionaliza aquilo que não é da ordem do funcional. E, por último, ela é uma experiência presente que se vincula à herança do passado e ao compromisso com a liberdade como abertura do futuro. Bom, essa é a minha última observação. A ideia que escolé é, sobretudo, um tempo do presente. O que eu quero dizer com isso, assim, muito simplificadamente, é quando vocês estão numa ótima aula, vocês entendem exatamente o que eu estou dizendo.
quando você está completamente mergulhado no presente, desvinculado do passado e desvinculado do futuro. Eu não estou pensando o que eu vou fazer ou não com isso que eu estou aprendendo, eu não estou pensando o que me disseram ontem, eu estou completamente no presente do indicativo, aqui e agora. Um desses raros momentos, sabe, que nem quando a gente está construindo o castelo de areia na praia. Não vai ser habitado por nenhuma princesa, não vai ser vendido no mercado, eu não estou preocupado com o que acontecerá com esse castelo amanhã, eu estou simplesmente totalmente, isso é raro na experiência humana, vinculado ao presente. Não obstante, esse presente do indicativo da escolé é sempre o diálogo com a herança de alguma coisa do mundo dos nossos antepassados. Um texto da Arendt, escrito em 1958, certo? Uma passagem de Platão, eu estou dando os exemplos meus, mas vocês fiquem com os de vocês, tanto faz. Uma obra literária, do passado, etc, etc. E, não obstante, ela continua e será sempre um compromisso com o futuro. Mas um compromisso muito específico com o futuro, que é acolher o futuro como algo da ordem do indeterminado. Não é a fabricação de um futuro previamente concebido. Como se nós hoje, no presente, soubéssemos o que serão as demandas do século XXI. Isso daqui fosse uma usina de fabricação de seres em conformidade com aquilo que nós esperamos que será o futuro, que não seria nunca nada além da continuidade e intensificação do presente, se vocês me entendem. A ideia do futuro é simplesmente um presente mais intenso. E, nesse sentido, aqui não haveria uma formação, como nós veremos, porque a formação acolhe indeterminado, mas uma conformação ao presente. Uma universidade que simplesmente produza pessoas capazes de produzir mais do mesmo. Vocês percebem que um novo celular da Motorola com mais recursos é mais do mesmo. Ao contrário, é a ideia de que esta formação, ao acolher a indeterminação do futuro, produz, isso que eu falo, a liberdade. Também aqui um termo polissêmico, eu só vou falar o que eu não quero entender por liberdade. É claro, liberdade pode significar, por exemplo, a possibilidade de decisão entre duas opções. Eleitoral ou a cor da camiseta. A liberdade pode dizer, por exemplo, para os liberais, a não interferência do Estado. O Estado não tem direito a dizer para vocês, de dizer qual vai ser a sua religião, o seu partido político. Então, a liberdade aqui é entendida para os liberais no seu sentido fundamentalmente negativo, a não interferência na vida do indivíduo. Nada disso me interessa, até porque aqui a liberdade é considerada sempre como algo em oposição ao outro. Eu sou livre quando o outro se afasta de mim. Eu queria pensar aqui o conceito arendtiano de liberdade, e a Arendt identifica, ela diz que a liberdade é a capacidade humana de operar milagres. Não entendo o milagre aqui no seu sentido religioso, embora o sentido religioso esteja contido no que ela quer dizer milagre. O que é um milagre no âmbito da religião? De novo, pegar lá o Evangelho, Cristo, falando para Lázaro, Lázaro morre, ele fala, levanta-te, Lázaro, e Lázaro levanta-se. Ora, o que está acontecendo aqui? Que algo que é da ordem do esperado, do previsível, morto não se levanta, certo? Não acontece, o que acontece é o da ordem do inesperado. O morto vai e se levanta. Eu rompo com todas as expectativas, com a ordem normal, com a ordem esperada, com a reprodução daquilo que se espera. Então eu opero um milagre. Ora, Arendt fala, esse conceito de milagre só pega na religião porque ele é uma experiência cotidiana para a gente, tanto na vida da natureza quanto na vida humana. Vida na natureza, o exemplo que ela dá, bem simples. O que uma matéria inanimada é capaz de produzir? Matéria inanimada. Pedra, água, areia. Ok? Ora, ocorre que, em algum momento, a matéria inanimada rompe com o seu ciclo de reprodução e cria algo absolutamente novo, a vida. Não me venham com os aminoácidos, porque a pergunta tanto faz. E por que os aminoácidos aparecem? É claro que, do ponto de vista da ciência, do ponto de vista da filosofia, essa é uma ideia que pode ter cabida. Do ponto de vista da ciência, não, porque ela só funciona por causalidade. Ora, a liberdade significa que nós rompemos com a causalidade e criamos aquilo que não estava previsto. Eclode algo absolutamente novo, como a vida. Agora, isso também é verdadeiro no campo, sobretudo é verdadeiro no campo das relações humanas. É claro que nós temos previsões, Eu vou usar um exemplo clássico para mim.
Uma das nossas previsões estatísticas é que toda criança que nasce no seio de uma família fisicamente violenta se transforma num adulto violento. Né? Um moleque que é espancado se transforma num pai que espancará o seu filho, que se transforma num pai que espancará o seu filho. Vocês percebem? A reprodução do mesmo. O passado orientando e determinando, causando o presente e o futuro. Ocorre que todos nós sabemos que, de vez em quando, uma criança que foi exposta a uma violência física brutal durante toda a sua infância vira um líder pacifista. Eclode o milagre. A ruptura com o passado. Vocês percebem? Então, aqui, liberdade não significa liberdade em relação ao outro, mas significa a ruptura das amarras do passado, que eu consigo junto com os outros, e não sozinho, isolado, como no conceito liberal. A liberdade é essa capacidade humana de romper com as amarras do passado e criar algo de absolutamente novo, impensado, inclusive, e não de realizar um pensamento da geração anterior. Criar algo que ninguém espera. Eu tinha preparado para falar do Mandela, mas eu não vou. Eu vou falar do Brasil. Então, vamos lá. O que significa criar, numa ação em concerto, junto aos outros, e não em oposição aos outros, um espaço de liberdade em que eclode aquilo que é absolutamente novo e inesperado? Então, vamos lá. Estado de São Paulo. Há pouco tempo, Polícia Militar, Osasco, a alguns quilômetros daqui, 16 jovens mortos pela Polícia Militar. Qual a reação da nossa sociedade? Silêncio. Absoluto silêncio. Crise hídrica. Qual a relação? Silêncio. E assim vai. São Paulo se cala em face das maiores atrocidades. E sempre se calou. Aí, de repente, no ano passado, numa escola em que falta papel higiênico, meus queridos, não é que falta professor, falta papel higiênico. Aqueles jovens entram, ocupam e criam algo absolutamente novo. Isto significa liberdade. Eclode algo que ninguém esperava, onde ninguém esperava, e que não é fruto de nenhum planejamento de ninguém. É a capacidade humana de romper com as amarras do passado que dizem que nós nos conformamos a tudo. E esse novo eclode, na sua espontaneidade, na sua riqueza, e que não poderá ser reproduzido como novo. Me perdoem vocês, mas em certos momentos as ocupações da USP eram miméticas. Não são mais novas, meus queridos. Não foi o que eles fizeram. O novo não se repete, porque é novo, não se instaura, ele envelhece. O que não envelhece, o que permanece? A capacidade humana de criar algo novo. Me parece, em alguma medida, para fechar isto, que um dos possíveis sentidos, e não finalidades, de uma universidade é manter, não destruir a capacidade que os humanos têm de criar algo novo. E uma das formas pelas quais a gente destrói essa capacidade é funcionalizando tudo. É fazendo com que os nossos formandos não sejam seres, sujeitos capazes de juntamente criar algo novo, liberados que estão do uso, mas, ao contrário, de serem eficientes dentro de uma engrenagem econômica e social. Quer dizer, é como se o sonho da eficiência econômica funcional da universidade fosse a derrocada de todo o ideal da escolé. Bom, perdoe-me, eu ultrapassei um pouquinho o tempo previsto, mas fico aqui o tempo que for necessário para a gente fazer o nosso debate agora, que é o que interessa. Bom, a gente pode usar a mesma... Obrigada, professor José Sérgio, pela brilhante exposição, muito nos instiga à reflexão. E a gente pode usar a mesma sistemática de ontem, blocos de 3 perguntas, pode ser? Aí eu pediria os alunos que querem fazer perguntas que venham aqui à frente e se apresentem, como ontem, falem ao microfone para que todos possam escutar. Então, quem gostaria de perguntar? Eu sou Conrado, professor, eu estou como mestrando do IEB, mas sou arquiteto de formação. Queria voltar no exemplo do barco da Poli,
que é um tema caro assim para mim, ficar pensando um pouco, queria trazer um pouco essa discussão desse tempo liberado da escola que você trouxe para a gente, mas quando esse tempo liberado, no exemplo, por exemplo, do barco da Poli, quando ele é desconectado da experiência do mundo vivido. Então, existe na universidade esse espaço liberado para criar esse barco, por exemplo, mas de uma desconexão, às vezes, com essa experiência do mundo vivido, que a pessoa nem sabe o que é um barco, nunca andou de barco, nunca boiou na água, gostoso, nunca viu o que é, né? Não sabe nem o que é água, nunca foi na praia, nunca viu o mar. Então, eu queria saber um pouco... Durante toda a sua fala, eu fiquei pensando um pouco nisso, né? Nesse tempo liberado, que pode ser super positivo porque ele não é produtivo, mas quando ele acontece muito desvinculado do mundo vivido, que é o que me parece que a universidade um pouco tem se nutrido também, né? Então, libera o tempo, esse tempo é um tempo rico, livre, mas quando ele é desconectado desse mundo vivido, será que ele é tão livre assim? Ou, na verdade, também nessa bolha afastada do mundo, tudo vira uma lógica de reprodução que também tira a liberdade, essa liberdade que surge o novo, né? Porque o que acontece no mundo não está sendo experimentado ali dentro. Um pouco isso, queria saber sua visão dentro dessa lógica da escola. Valeu. Bom dia, eu sou italianista dos estudos da alimentação, sou mestranda na literatura italiana. E Isabela. E queria agradecer por essa exposição magnífica, nesse arco de tempo bastante denso. Né? E me ocorreu, eu lembrei de um pensador que eu adoro, o Paul Virilio, que ele diz, tem um documentário dele que chama Penser la vitesse. Ele fala que seriam necessárias universidades para estudar a catástrofe, né? E aí, justamente no começo da sua exposição, você comenta a questão, esse conceito equivocado de progresso, né? Então, eu lembrei na hora dele e da forma como ele aborda justamente essa imposição, essa máxima de que tempo é dinheiro, né? Então, enfim, era isso que eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Genovan, sou aluno do doutorado em Geografia Humana. Professor José Carvalho, né? José Sérgio Carvalho, não lhe conhecia, enfim. Devo dizer que toda vez que eu ouço uma exposição desse nível, né, de profundidade e de riqueza, eu reúno tudo na palavra inspiradora, né, inspiração. Né? Então, sempre fico encantado e inspirado, não é? Então, nesse sentido, toda a sua exposição me foi muito inspiradora, né? E é rica e, evidentemente, explora uma grande quantidade de questões que levariam a zilhões de perguntas que eu não posso fazer, evidentemente, né? E tem outros para fazer também. Mas eu queria, então, me deter em apenas duas questões. Uma com relação à escolé, né? Como espaço reduzindo tudo, né, simplificando a escola como espaço de formação, eu queria que o senhor pudesse, como é que o senhor avançasse um pouco, se no ambiente de crise em que vivemos, seja da sociedade brasileira, seja da universidade nela inserida, não é? Não que um exercício de futurologia, mas como o senhor se vê. Como é que o senhor vê o futuro desse espaço de formação universitária? Como é que o senhor está vendo, já que o senhor se concentra mais, digamos, aspas, no diagnóstico, digamos assim, né? Com boas aspas. Mas, enfim, como é que o senhor vê esse futuro nessa universidade? Como essa escola, como esse espaço de formação? Eu, particularmente, vejo com bastante apreensão e bastante dúvida da sua sobrevivência. A outra com a parte final, né, com relação ao conceito de liberdade que o senhor traz, muito bacana e rico, e ao exemplificar com as ocupações dos secundaristas, né, ali como novo. Eu li já algumas coisas sobre isso, também alguns textos, no caso, inspirador até, um deles, muito inspirador, no qual exatamente caminhava nessa direção. Aí eu pergunto, esse novo e esse inesperado, né, que o senhor coloca que representa uma ruptura, ele, muitas vezes, esse novo
não pode ser trágico, ou seja, ele não contém necessariamente uma positividade, não é? Então, e muito do que ocorre nos dias de hoje não carrega isso, ou seja, esse novo, ele vem acompanhado de um rompimento com o passado, mas no sentido trágico, não de superação. Obrigado. Bom, começando lá pelo Conrado, eu vou confessar, Conrado, quando você falou do barco e da pole, foi gozado porque a metáfora do barco para as pole gregas era muito forte. Eu falei, mas eu não falei disso, né? Porque eu não estava pensando na politécnica, eu estava pensando na pole e no barco. O tempo inteiro eles fazem essa analogia, né? Depois eu falei, claro, não, ele está falando do exemplo banal que eu dei e que eu nem lembrava que eu tinha dado. Mas me parece que a tua questão fundamental é uma eventual desconexão das instituições formativas, da escola, com o mundo, né? E com experiência. Então, duas questões. O primeiro é que os objetos do estudo, da prática, dentro desse tempo e de espaço da formação, para terem algum significado, são sempre objetos do mundo. É como se o mundo adentrasse a escola. Mas, ao adentrar a escola, ele ganha um novo estatuto. No sentido de que ele não é exatamente aquele mesmo objeto que está no mundo. A nova configuração, o novo contexto, lhe dá um novo sentido. Um livro, por exemplo, na livraria, é um objeto de compra e venda. Para o seu escritor, é um objeto, uma forma de viver, ou uma forma de viver, ou um modo de existência. Forma de viver, eu estou falando do ganhar dinheiro, um modo de existência. Quando ele entra na escola, ele cumpre um outro papel. É claro que, quando essa escola se torna tão didatizada, que perde o contato com a prática do mundo, ela, no mínimo, fica chata. A isso eu chamaria de uma certa pedagogização das atividades de qualquer aprendizagem social. Pedagogização é um processo que, às vezes, pode ser eficaz. Por exemplo, quando vocês aprenderam a ler e escrever, se fez com a língua algo que não existe. Quer separar em sílaba, em não sei o quê, ba, be, bi, bo, bu. Eventualmente, isso é muito eficaz. Ocorre que essa pedagogização de segmentar algo que perde o contato com o mundo vai invadindo um monte de área. Então, por exemplo, eu vou pegar uma coisa banal, né? Eu aprendi a jogar futebol, como todo mundo da minha geração, jogando futebol na rua e no campinho do bairro. Bom, a molecada hoje faz 30 minutos de passe, 20 minutos de drible, de fundamentos. Então, eu vou segmentando algo na suposição de que a aprendizagem dessas parcelas tem maior eficácia no resultado final. Eventualmente, isso é verdadeiro para a leitura e para a escrita. Não sei se isso é verdadeiro para o futebol. É claro que não é verdadeiro para algumas práticas sociais. Vocês imaginam a educação sexual e erótica ser aprendida por etapas... Bom, não dá, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas você tem esse excesso de pedagogização que se desvincula do mundo. Aí é um problema. Mas me parece que essa cisão que você se refere, ela tem mais a ver com uma outra questão um pouco mais complicada, que é o declínio da experiência como fonte de sentido em favor da experimentação que marca a ciência moderna. Porque a linguagem da experimentação... Bom, só fazer uma pequena distinção conceitual de experiência e experimentação, né? A experimentação significa que aquilo que eu faço pode ser reprodutível por todos os outros, né? Então, pensem vocês na invenção da ciência moderna, Galileu. Certo? Ele faz um experimento mental, joga-se uma bola do alto de uma torre de ferro, estica-se um pano, né? Depois joga-se de 6 metros, de 9 metros, para provar que o objeto se acelera, ao contrário do que até então se pensa. Bom, supõe-se que qualquer físico, em qualquer lugar do planeta, em qualquer momento histórico, fará a mesma experiência e terá o mesmo resultado. A mesma experimentação terá o mesmo resultado. Ora, a experiência de vida de cada um é absolutamente irreprodutível. Porque ela tem cheiro, tem cor. A experimentação científica decompõe tudo aquilo que é da nossa experiência sensorial para algo que está fora dela. Então, eles me convencem, por exemplo, que a diferença entre esse azul e aquele marrom é o comprimento de uma onda, é numérica. Isso não é da minha experiência. E todo pensamento humano nasce da experiência e só permanece vivo enquanto se reportar à experiência. Então, essa é a minha ideia, que, assim, me parece que entre
a escolé da universidade, a escola básica e o mundo, aqui eu vou brigar com quase todas as pedagogias modernas, tem que existir um muro, uma cisão. Senão ele não é um tempo e um espaço especial. Eu sei que na moda mesmo a gente gosta, pelo menos na retórica, de falar, escola sem muros, que liga. A escola sem muro é uma escola em que a polícia entra. A escola tem que ter muro, para dizer, polícia aqui não entra. Eu sei que entra, mas o muro tem que dizer, o craque não entra. Eu sei que o craque entra, mas o muro está lá para dizer, o craque não entra. E mais, a necessidade da vida não entra. Sabe por quê? Porque se a gente conseguisse isto, se a gente lograsse que esse mundo permanecesse um pouco fora, eu também poderia falar, então, a história do teu pai, que é traficante, aqui também não entra, porque aqui você não é filho de traficante, você é aluno. Eu dou um novo começo para o menino. Porque senão eu olho para ele e falo, você é filho de traficante, traficantezinho, que traficante será? E o passado se reproduz no presente. A escola é uma boa, ela é fiel à escolé, quando o passado não adentra ali e fala assim, aqui você tem uma chance de começar um novo. É claro que numa formação profissional, a urgência, porque eu também formo um profissional, não formo só um cidadão, a coisa tem que ser matizada. Mas ainda assim, ela é um espaço em que conversa com o mundo, mas não se confunde com ele. Quanto mais profissional, maior a conversa com o mundo. Então, a questão é que o nosso muro tem que ser poroso, tem que entrar e sair o mundo. Mas eu defendo firmemente a ideia de que haja um certo muro da escola. Não vejo problema no muro. Meu maior problema hoje é não ver o muro com a escola. Você percebe? Não ver o muro tem um monte de significado. É, por exemplo, a escola achar que tem que ensinar os meninos da favela a ser favelado. Isso eles sabem, meus queridos. A gente acha mesmo que a escola democrática é aquela escola que os alunos votam em tudo, votam inclusive para não ter aula. Bom, não sei, eu tenho a impressão que escola democrática é a escola onde o menino, filho de analfabetos, pode ter o prazer ou o desprazer, tanto faz, mas pode ter a oportunidade de ler Guimarães Rosa. Para mim, isso é democrático. Mesmo que seja um pouco duro. É democrático porque transforma aquilo que era privilégio de uma elite em algo acessível. O problema é que o Brasil tem essa história de que a democracia são as relações pessoais. Por isso que nós podemos falar da democracia racial. Porque a gente tem amigo negro. Né? Embora os negros estejam alijados do poder, estejam alijados... Bom, então a grande questão é institucional. Né? Uma escola democrática não é uma escola que faz aquilo que a gente não faz na política, você percebe? Porque a gente está o tempo inteiro fazendo isto. A gente precisa de educação para ter uma democracia vigorosa. Meu Deus, a gente está tudo sentado assistindo a derrocada desse sistema, confortavelmente no sofá da sala, e fala, forme os meninos, porque amanhã eles vão fazer uma revolução. Você percebe? Não, né? O que a escola tem que fazer mesmo é ser escola, né, num certo sentido. Isso pressupõe algum grau de distanciamento, que tem que ser cada vez menor à medida que a gente forma um profissional. E entrando na questão da Isabelle, o que me chamou muita atenção é o pensée la vitesse. Né? Por quê? Vamos pegar uma dessa cisão, eu vou ligar. Uma das cisões absolutamente necessárias, ao meu ver, e aqueles que foram meus alunos confirmam isto, é que o tempo da formação não é o tempo da produção. Para a produção, quanto mais rápido, melhor. Para a produção de um objeto industrial, da linha de produção. Se eu puder fazer 10 carros no tempo em que eu só fazia um, o carro custa menos, eu tenho mais lucro e vendo mais. Eu acho super legal para fazer carro. Não para fazer filosofia. O tempo da formação é um tempo da lentidão. Se eu quiser chamar isto de formação. Eu brinco sempre com meus alunos que eu falo, aqui vocês vão ter slow food. Né? Comida espiritual lenta. Né? Então, a gente tem que passar o tempo que tem que passar para entender um texto. Não é o tempo da produção de um objeto, que quanto mais rápido, melhor. Isto é, de novo, a desescolarização da escola, o que nós estamos passando hoje, você entendeu? Então, liga o cronômetro, é claro que tem que ter um limite, mas assim, liga o cronômetro, então, agora o mestrado é 2 anos, o doutorado é 3, e a gente começa a naturalizar isto como se a rapidez da produção fosse um valor. Bom, ele pode ser um valor para algumas coisas. Se eu trato o diploma como um objeto de troca do mercado, se eu olho para a coisa como um processo de formação, a lentidão pode ser interessante. Ela não é interessante para produzir Volkswagen Gol. Ela pode ser interessante para formar pesquisadores. Eu tenho que romper essa lógica. Nesse sentido, eu crio um muro mesmo. Não é um muro que o mundo não chega. Porque quem chega é o mundo, é o texto.
né, no caso da filosofia. Pode ser a obra arquitetônica, né, Conrado? Pode ser a obra literária ou a crítica literária. Mas, eu, por exemplo, fico espantado quando os meus alunos vêm assim, às vezes eu pergunto, você já, né, fala, já li Arendt, não sei o quê. O que você leu? O cara me fala 3 textos que foram lidos numa semana. Eu falo assim, opa, eu não dou conta, entendeu? Eu não dou conta, vamos devagar. A gente incorporou isto. E ao incorporar isso, está claro para você, quando eu estou falando de escolar, não estou fazendo uma descrição empírica de um dado. É quase uma pedra de toque. É quanto eu meço, quanto a escola está ou não fiel a esse princípio. Que tem a ver, então, com a questão do Genovan, porque eu acho que a gente está sofrendo hoje, mas não é só de hoje, um processo de desescolarização da escola, da escolé. Ou seja, retirar desse processo formativo o sentido que ele tem de tempo e espaço apartado para a formação. Por quê? Porque a gente quer funcionalizar ele para a produção econômica. Eu vou falar agora algo que é meio chato, mas assim, me parece igualmente verdadeiro, para a construção de um modelo político que a gente tem na cabeça. E, pelo amor de Deus, né, eu estou organizando o seminário no IA contra essa bobageira da escola sem partido. Não é disso que eu estou falando. Mas a ideia de que a escola é uma fábrica. Ela não é uma fábrica, em nenhum sentido. Não é nem uma oficina artesanal. É mais indeterminado ainda do que isto. Né? O que vocês saem daqui? A gente não tem a menor ideia de qual é o impacto formativo que vocês têm de ler uma obra literária, uma obra filosófica, de fazer uma viagem de campo. A gente não tem a menor ideia do que é aquilo. Né? A gente aposta que vai dar alguma coisa. E está bom apostar. Ora, então, eu acho que é uma desescolarização. Né? Quando você me pergunta de como eu vejo, então, eu vejo um mundo, a noção do que eu olho para hoje e às vezes a direita e a esquerda, é um mundo no qual a cultura e a política estão sempre submetidos aos imperativos econômicos. E não só no neoliberalismo, como vocês dizem. Né? Uma parte significativa do pensamento de esquerda quer colocar o mundo da cultura a serviço da produtividade econômica, só quer distribuir mais, o melhor, Quer dizer, a submissão da política à economia de tal monta que a primeira pergunta que se faz para um presidente eleito ou um presidente que toma posse pelo golpe é quem será o ministro da economia. Você percebe? Então, a gente é capaz, por exemplo, de aguentar o inaceitável do ponto de vista político como sociedade, porque supostamente tem eficácia econômica do seu Meirelles. Isso significa que a gente está se lixando para a política como a capacidade autônoma da gente se governar em favor de uma suposta, não é nem certa, mas suposta eficácia da produção econômica. A gente vendeu a dignidade e a liberdade por 3% de crescimento. Se é que chega a 3%. Percebe? Eu não estou falando nada metafísico quando eu falo da submissão da política à economia. Eu me lembro de um debate que tinha um doutorando aqui de Cuba, que foi debater com os meus alunos numa escola de Havana, que ele falava da dificuldade que eles tinham passado nos anos 90, não sei o quê, e o aluno fala, bom, mas como vocês aguentavam isso? Ele falou, então, mas tem uma coisa, né? A gente tinha dignidade. Dignidade política. Isto, para nós, parece uma quimera. Um povo fala, bom, a minha dignidade é o seguinte, né? Mas não é tanto quimera assim, né? Nota de rodapé, Nietzsche, por exemplo, falava que os seres humanos suportam qualquer dor desde que a ela consiga atribuir algum sentido. Sem sentido é que a gente não aguenta a dor. Né? Então, é essa questão, esse sentido e a dignidade política. Bom, enfim, nesse caso, é claro que a ideia de escolé, que não é uma ideia necessariamente produtiva, está em ameaça. Não obstante, o pessimismo dos diagnósticos, vocês não podem esquecer uma coisa da filosofia arendtiana que eu incorporei pessoalmente. A fé e a esperança de que o novo pode eclodir. A Arendt falava, cada criança que nasce é um não ao campo de concentração. Porque eu não sei quem nasce. A criança é o novo. O Homo sapiens, o organismo de vocês, é a reprodução dos organismos dos seus antepassados. Mas cada um de vocês que nasce é um ser absolutamente novo que vem ao mundo e que é capaz de algo que ninguém jamais poderia imaginar. Quando nasceu uma criança petitica, assim, neguinha, num bairro pobre, né, de Joanesburgo, alguém poderia dizer que aquele serzinho frágil
seria o primeiro presidente negro da África do Sul e que faria o que fez o Mandela, o maior estadista, talvez, do século XXI. Chegou algo novo, né? Eu não sei o que vai dar. Não sei o que vai dar. Então, isso é motivo de fé e esperança. Agora, o novo, quando você fala trágico, o novo é só novo. Se eu incorporar a ideia do novo, a ideia de que é superação e progresso, eu rompo com a ideia de história dela. Posso falar, o nazismo foi um fenômeno novo. O novo não nos traz nenhuma garantia de que será algo melhor ou pior, ele é simplesmente o novo. E só me ocorreu uma frase lindíssima da Arendt, que ela fala o seguinte: porque embora os homens devam morrer, nós não nascemos para morrer, mas para começar algo novo. Essa capacidade de começar um novo é ontologicamente radicada no humano. Ela é a única fonte possível de esperança. Né? Não porque esse novo vai trazer algo necessariamente melhor, é porque mesmo o mais escuro dos tempos contém em si a possibilidade da sua ruptura pelo novo, não da sua superação pelo progresso, mas da sua ruptura pelo novo. Não sei se está clara essa distinção. Né? Acho que só aí pode residir algum grau de esperança. Né? Valeu, obrigado, professor. Então, aí, estou tentando fazer uma relação entre a questão da crise e da escolé, né? Entendi assim a questão da crise como uma oportunidade que tem tanto, por exemplo, quando tem uma crise institucional, de operar, por exemplo, o reitor pode querer fazer um corte de gastos, então peneirar, né, o que é necessário do que não é necessário, de um ponto de vista também do que é útil, né? Por exemplo, a creche não seria útil do ponto de vista, né, de alguns, e também a crise seria um momento oportuno para se dizer o que seria necessário do nosso ponto de vista, né? Por exemplo, o curso de chinês e coisas que a gente pretende garantir da nossa dos saberes que a gente está querendo fazer aqui na universidade. Então, pensando assim dos nossos objetos de estudos, né? Eu mesmo sou do mestrado na letras, no russo, que são coisas aparentemente inúteis, né, na escala produtiva e do comércio. Mas, claro que todos esses nossos objetos de estudo têm um sentido elevado para nós, intelectual, mas a gente também sofre muitas pressões de quantificar esses nossos objetos de estudo dentro de um parâmetro produtivo também. E aí, dentro da universidade, isso acaba gerando situações de crise dentro do instituto, mesmo alguns problemas que a gente passa aqui no nosso instituto, né? Acho que não chega ainda a falta do papel higiênico, mas logo mais pode chegar. E aí, pensando nessa questão desse âmbito de formação como um momento em que a gente sai da necessidade de colocar essas produções dentro da esteira, dessa quantificação, e um momento em que a gente reflete sobre como seria possível produzir esse novo e essa nova liberdade, quando o professor comentou as ocupações dos secundaristas, eu fiquei com essa curiosidade. Não sei se o que eu estou perguntando é óbvio, de um certo modo, mas sobre como seria a sua opinião assim, sobre essas estratégias e experiências de atuação política, como greves e ocupações, momentos em que a gente, mesmo aqui no nosso âmbito acadêmico, resolve interromper essa cadeia, né, da escala produtiva, inclusive dos trabalhos que se passam aqui, para ter uma atuação política fora, né? Como seria essa
esses métodos e essas ações, essas experiências políticas, fazem parte, na opinião do professor, daquilo que seria também a escola, né? Vou falar muito rapidamente sobre essa questão para pegar duas outras coisinhas. É claro que faz parte da formação de vocês, inclusive essas experiências políticas, né? Não à toa, uma parte significativa das lideranças políticas do Brasil atual foram formadas aqui na USP. Então, isso faz parte da formação. Toda greve não dá, né? Uma das inspirações arendtianas é temos que pensar o singular. Uma greve não é boa ou má em si. Ela pode ser oportuna ou inoportuna. Né? Bom, eu não vou entrar muito nas minhas posições em relação a isso. Eu sou muito reticente com a ideia de que a USP paralisa, em geral, as aulas da graduação. Mas isso é uma posição pessoal minha, não me interessa muito aqui. Mas essa questão claro que faz parte da formação, a experiência política, inclusive da greve. E a nossa grande questão é se elas são ou não oportunas. Tentando agora voltar na primeira parte, quando você falava o momento de crise da universidade, eu vou ser super sintético. Então, o momento de crise não temos dinheiro suficiente. Então, chegou a hora de decidir. Essa decisão é política ou técnica? Então, eu vou dizer o seguinte, decidir significa o seguinte, quanto é que a universidade gasta? Eu vou fazer a pergunta aqui que eu fiz para o reitor no Conselho Universitário. Eu quero ter na mão, não a despesa geral, eu quero ter na mão exatamente quanto a universidade gasta, por exemplo, com segurança, suposta segurança dos carros privados nos nossos estacionamentos. Quanto a reitoria gasta, por exemplo, com motoristas e automóveis para os diretores de unidades. Você sabe, os diretores de unidades têm 2 a 3 motoristas e 2 a 3 carros a seu dispor, que me parece que são atividades fins. E aí saber quanto ele gasta com a creche. E, bom, quem é que decide isto? A comunidade universitária. Porque quando quem decide isto são 4 pessoas no gabinete, isto é a negação da política. A política significa, em estrito senso, os homens assumindo para si as decisões em pé de igualdade. Ponto. Isso é política. A palavra, a persuasão, a conversa, seja lá o que for. Se a universidade decidir amanhã, na sua comunidade, de que é mais importante o cara supostamente cuidando do meu carro do que as crianças na creche, bom, assumamos isto. Ocorre que todas as vezes que há várias formas de se negar a política como uma forma de relação humana, de gestão comum daquilo que é comum e público. Uma dessas formas é a tirania, a outra é a tecnocracia. Porque a tecnocracia pressupõe que alguns saibam mais gerir do que outros e que, portanto, esses têm o dom da palavra. Ora, a democracia significa que aqueles que não têm arqué, não têm princípio, príncipe, têm palavra. A democracia significa o demos, o populacho, ter opinião. Você percebe? Ter opinião e opinião que conta. Não é essa da CBN. Ligue, dê a sua opinião. Eles ouvem 20 opiniões e depois chamam um especialista para dizer a verdade. Não, a democracia significa que, enfim, as pessoas falam, opinam e escolhem o tiririca, ou seja lá quem for. A desqualificação do outro supõe que alguns sábios sabem mais e governam melhor. Então, isto tem um nome, e não é democracia. Você percebe? Então, uma gestão minimamente democrática de uma coisa pública significa que nós nos responsabilizamos por fazer, como comunidade, uma escolha. Essa escolha não é quem mandará em nós, o reitor. Essa escolha é que caminhos nós vamos tomar. Então, o momento de crise só se torna um desastre quando nós a eles respondemos com preconceitos, né, com prejuízo. O prejuízo é, os técnicos da economia sabem mais o que fazer com a creche do que a comunidade USP. Ponto. Aí a crise se forma um desastre. Senão, ela poderia ser uma oportunidade para a gente saber o que se passa na USP, como se passa. E, por último, a eclosão do novo não é a realização de um plano feito por um indivíduo, por mais competente que ele seja. É a eclosão de algo que nós nos construímos em concerto com os outros. Né? Então, nesse sentido aqui, que solução dá para a universidade? Bom, eu tenho uma resposta antipolítica, que é técnica. Chamo o especialista em história da universidade, sociologia da universidade e dê a resposta. Não. Né? Uma comunidade tem que construir a sua resposta, para que ela seja nova, senão ela será velha. Ok? Bom, isso, super obrigado pelo acolhimento de vocês e boa continuidade dos cursos. Bom, gente, mais uma vez, então, agradecendo ao professor José Sérgio pela disponibilidade, disposição e pela brilhante palestra, como colocou aqui o Genovan, né, nos
nos inspira, né, nos instiga a continuar estudando, pensando no nosso lugar no mundo. Parabéns. Obrigada. E até amanhã para vocês, né?